Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É muito evidente, né, a necessidade para todos nós da temperança, da sobriedade. Se paramos para pensar, às vezes, por exemplo, quando não vamos bem nas provas ou quando estamos indo mal nos nossos estudos, a gente para e pensa, puxa, se eu tivesse aproveitado melhor o tempo, se eu não tivesse gastado tanto tempo com bobagens, e talvez eu teria ido melhor se eu fosse mais temperado. Por exemplo, a capacidade de concentração, né? Eu consigo me concentrar nas coisas e me fixar e aproveitar melhor uma aula, uma meditação. Puxa, se eu tivesse mais sobriedade nas coisas, às vezes no uso do celular, nas mensagens, fica muito, enfim, e assim por diante, né? Cada um pode pensar, digamos, especialmente nessas dificuldades assim de rendimento, né, de fazer as coisas e também nas dificuldades que temos na oração. E vamos ver que no fundo, quer dizer, esse autodomínio é essencial. É como uma base para nós fazermos as coisas importantes, as coisas boas. Diz uma definição clássica, assim, a definição dessa virtude da temperança, diz que é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso das coisas. Né? Mas na Bíblia, né, especialmente no Novo Testamento, que se sabe que foi escrito em grego, se usa, quando fala dessa virtude, se usa duas palavras, né, que vai variando assim, né? Sofrosine, né, que significa sobriedade, a pessoa ter a medida certa para as coisas, né, não fazer ou não buscar nem mais nem menos, né, nos prazeres. E encrateia, que assim bem numa tradução talvez mais próxima, significa autodomínio ou domínio próprio. Quer dizer, no fundo, sobriedade e autodomínio, né? A pessoa que é capaz de moderar, mas que, sobretudo, que se domina, né? Que tem um autodomínio, que não perde a cabeça, não perde o controle por nada. Né? Essa é a pessoa temperada, essa é a pessoa que tem essa virtude. Podemos usar agora a palavra autodomínio. E que legal, né, a gente pensar assim, né? Se eu decido uma coisa, eu vou fazer e não vou, né? Ou que eu não me desvio por nada, eu tenho foco. Tudo isso é a virtude da temperança. Eu falo assim porque às vezes, para quem já ouviu falar alguma vez, talvez, ou às vezes assim no âmbito mais popular, às vezes fala, não, tem que ter temperança. E parece que é como estão cortando o nosso barato, né? Se a gente quer fazer uma coisa, não, com temperança. Falar, eu posso ter um prazer, mas não tanto, né? Como se fosse uma coisa... E, portanto, passa a ser uma virtude meio chata, né? Meio negativa, né? Uma virtude que... E é justamente o contrário, é uma virtude extremamente positiva. Quer dizer, é algo que nos leva a agir, a fazer as coisas dentro do razoável, que nos leva, no fundo, a usufruir melhor a vida. Que é esse equilíbrio no uso dos bens criados, é uma vida mais saudável. Essa também, existe uma palavra
que define bem esses bens da temperança, que é a integridade. Integridade, quer dizer, eu sou mais inteiro. Eu sou mais inteiro, até do ponto de vista físico, né? Uma pessoa que está bem fisicamente, ela é mais ela mesma, né? Vamos dizer assim. E até chegar ao próprio amor. Santo Agostinho dizia que a temperança, depois no final eu vou citar, né? Mas ele já, a frase completa, mas ele dizia que a temperança é que nos leva a ter um amor íntegro e incorruptível. Que bonito, né? Enfim, nos leva a ter como dizia, essa integridade, sermos nós mesmos. Leva ao bom gosto, ao equilíbrio, até a boa forma física, né? Conta um relato assim muito divertido, né, de um sacerdote, o sacerdote do Opus Dei, que tinha se ordenado fazia pouco tempo, mas tinha se ordenado em Roma e ficou lá mais uns anos, né, chamado José Maria Cassiaro. Ele é irmão de Dom Pedro Cassiaro, que foi o médico, tem um livro interessante, né, que acho que muitos de vocês conhecem. Mas ele contava a história dele, desse José Maria Cassiaro, ele dizia o seguinte: fazia pouco tempo que eu havia chegado a Roma e aos meus 28 anos tinha o que se diz um bom apetite. A pasta asciutta, né, que é a pasta lá na Itália, base da alimentação na Itália, engordou-me visivelmente, de modo que a batina, confeccionada meses antes, ressaltava a curva da felicidade. Em um momento em que me encontrava de pé diante do padre, né, de São José Maria Escrivá, ele disse-me em tom jovial: Pepe, né, assim chamam os espanhóis, Pepe, estás ficando como uma bolinha de gude. De maneira amável e com bom humor, não deixava de ser uma advertência clara de que moderasse o apetite. Em outras palavras, que vivesse melhor a temperança na comida, né? Né, a gente, por isso é bom, né? É bom a gente procurar também a forma física, mas sobretudo a boa forma espiritual, né? Sermos pessoas íntegras. E para isso é necessário a gente ter esse autodomínio das nossas paixões, dos nossos prazeres, dos nossos gostos, e viver dentro da razão, do razoável, da felicidade, né? Da vida boa. Isso é importante, vale a pena refletirmos um pouco, especialmente nos dias atuais. A gente vive uma sociedade extremamente hedonista, né, onde a busca do prazer, a busca do próprio gosto, a busca né, tem um peso muito grande, né, se converte praticamente em um fim. E isso entra na nossa vida, infelizmente vai entrando, né? E esse hedonismo, ele é inimigo do verdadeiro amor, a ponto que, infelizmente, né, muitas pessoas boas, digamos, pessoas que querem fazer o bem, e já não sabem o que é amar de verdade, né? Confundem o amor com gosto, com uma satisfação, com uma felicidade. Basta pensar, às vezes, nesses atos, nessas declarações de amor que as pessoas fazem. Eu estava refletindo hoje, né? Não sei aonde que eu vi, não sei se foi uma música, mas dizer, não, você, por exemplo, eu não consigo ficar sem você, né? É uma declaração de amor, até é bonito, né? Mas tá sempre no próprio, né? Na própria satisfação, no próprio gosto, se eu consigo, não consigo, né? E enquanto que pensando assim na virtude da temperança, que a pessoa, de certo modo, ela consegue tudo, ela tem um autodomínio, e ela poderia dizer assim, não, eu consigo tudo, mas porque eu consigo tudo, eu quero tudo que eu consigo, eu quero dar a você, né? Seria muito mais íntegro assim. Não precisamos falar assim, né? Não tem problema falar, eu não consigo ficar sem você, não tem problema, né? Mas só para a gente refletir que a sociedade hedonista nos leva a olhar sempre para a minha satisfação, para o meu gosto, como se isso fosse a meta. E às vezes, e por isso as pessoas não aprendem, né, a amar de verdade.
Mas por que entra esse hedonismo? Entra com facilidade, né? Por exemplo, nos argumentos, nas conversas. Com que frequência, por exemplo, nas nossas conversas a gente começa a falar muito, né, da minha própria realização, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, né? Às vezes a gente usa amar, a gente pode falar, o ideal seria a gente falar amar a Deus, amar uma pessoa, amar os pais. A gente fala assim, não, mas eu amo o doce de leite, eu amo o meu pet, eu amo não sei o quê. Aquele exagero, né, na satisfação que traz essas coisas materiais. E com que frequência nós, às vezes numa roda de amigos e amigas, né, as conversas vão com muita facilidade para comida, para restaurantes, para viagens, né? Hoje em dia está muito forte, né, o que nós podemos definir como sibaritismo, né? O sibarita é uma definição daquela pessoa que dá muita importância à comida, mas de um modo requintado, né? Ah, não, eu só tomo suco de morango, mas tem que ser com 2 pedrinhas de gelo, né? Não, eu só como esse prato nesse restaurante, porque esse sim é bom, o resto eu não quero nem saber, né? Como uma pessoa que era mais jovem, assim, com pouca experiência da vida, embora tinha já entrado na universidade, mas você vê que era uma pessoa assim um pouco mimada, né? E falava muito sério, falava, não, peixe eu não gosto, eu só gosto de salmão. Ah, bom, isso aí também, né? Quer dizer, ele nem se dava conta, porque acho que às vezes só dava um salmão para ele, né? Então ele falava, enfim, né? Que não tem problema, claro, a gente fala, né, das coisas que a gente gosta, faz parte, né, da nossa conversa, absolutamente normal. Só que se às vezes a conversa fica só nisso, né, você vê que de fato nos atrai, né, e graças a Deus a gente está numa sociedade, isso é bom, né, que tem muitas opções, então a gente pode ficar falando a vida inteira, né, do café colombiano, da bebida peruana, do queijo australiano e assim por diante, né, e cada um tem uma experiência gastronômica. Mas que é uma conversa que, enfim, que é um pouco, digamos assim, que não transcende muito, né? Que fica no nível, assim, do prazer, que não é nada de mal, não tem nada de mal, mas que não eleva, né, a alma, tem coisas muito melhores. E a gente pode cair nessa, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu quero ir nesse restaurante porque falam tanto e eu quero fazer tal coisa, eu tenho que fazer essa viagem, porque senão o que eu vou falar para as pessoas? Tem pessoas que eu percebo que às vezes viajam um pouco, né, com essa mentalidade, né? Eu tenho que conhecer, porque senão... E às vezes até desaproveitam, né, o valor que é maravilhoso, poder viajar e poder conhecer coisas novas é muito bom, mas às vezes fica um pouco nas coisas mais levianas. Por isso que é muito bom fomentar essa sobriedade, né? Não querer experimentar tudo, né? Não querer experimentar essas coisas do prazer, né? O prazer sensível. E como fomentar, né? Como viver uma vida sóbria, uma vida temperada? Como fomentar esse autodomínio? E pode parecer algo pequeno, mas não, é muito importante. Isso começa pela comida. Vocês já pararam para pensar que, né, quem é católica sabe, né, que a Igreja Católica ela incentiva a todos os cristãos católicos que façam alguns dias de jejum e abstinência de carne, né? E isso é um caráter simbólico, né? Óbvio que não é só esse sacrifício, existem sacrifícios muito mais importantes, né? Só uma mãe que tem que ficar do lado do filho a noite inteira acordada, né? Veja que é um sacrifício que tem muito mais valor do que, né, deixar de comer um dia alguma coisa, né? Porque ali é a caridade, isso. Mas por que a igreja fala do jejum? Podia falar outras coisas, né? Outro tipo de sacrifício. Porque justamente a comida é algo mais básico do ser humano, é algo que a gente precisa para sobreviver, para viver. Não tem nada mais básico. Se eu paro de comer, o resto não serve para nada, né? Ou seja, não vai adiantar nada, porque eu não consigo viver. Então, e justamente a igreja, no fundo, com isso, simboliza que a gente
o jejum é esse sacrifício que eu faço, né, para algo básico, né, porque é algo também, por ser básico, é algo que eu procuro naturalmente, qualquer ser humano, qualquer animal, né, procura comer, nós como também do reino animal também procuramos, e eu com a minha liberdade, eu prescindo disso e faço esse sacrifício, né, porque é esse prazer mais básico. E por isso, ao mesmo tempo também, se eu quero ter autodomínio, é um campo por onde eu devo começar, né? Porque é algo que a gente está sempre se alimentando. E que ninguém pense, né, que viver a temperança na comida é simplesmente só deixar de comer alguma coisa, né? Há algo mais. Tem os autores clássicos, né? Eles elencavam vários elementos dessa falta de temperança, em concreto na comida. Eu vou falar até em latim, que fica até melhor, né? Fala assim: prepopere, não sei se é, laute nimis ardenter studiose. Prepopere, assim, é comer antes da hora, né? A pessoa que não sabe esperar, né? Chega em casa, então, sei lá, antes de falar, não, vou comer aqui isso porque é o que está aí à mão, né? Nem sabe esperar, não vou preparar uma coisa mais saudável e tal, vou aguentar aqui mais uns minutos para... Laute é procurando o requinte. Isso que falava antes de a pessoa, o sibaritismo, né? De ficar comentando sobre as coisas e tal, e que tem que experimentar isso e aquilo. Nimes é em excesso, muito, né? Que normalmente é o elemento mais popular, mais comum, que quando a gente pensa na temperança. Ardenter é com voracidade, né? Pessoa que vai rápido ali. E estudiose é preparação e despesas desproporcionadas, né? Pessoa que então vai preparar uma comida e gasta tudo, compra do melhor né? Às vezes gasta um tempo que não desproporcionado, né? Então, enfim, então é um grande campo, né, para a gente atingir esse autodomínio. Como eu dizia antes, a temperança nos leva a usufruir da vida e das coisas, dos prazeres, de um modo mais racional. E na comida é a mesma coisa. Uma pessoa que sabe se controlar, ela vai inclusive até aproveitar mais, vai ter até um gosto até mais afinado, né? Porque não vai perder, né, o controle nisso, naquilo, e vai poder comer também, com a graça de Deus, né, com a sorte de se tiver boa saúde, vai poder comer de tudo, né? Porque também não... Bom, é a comida. E depois tem outros campos, né? Outros campos que é o campo das diversões, das distrações, né? Todos nós, claro, gostamos e precisamos mesmo nos distrair, mas eu também aí é um campo para ver a sobriedade. Sobriedade que muitas vezes também é vivermos sermos pessoas econômicas, né? Falar, puxa, será que eu preciso mesmo ir nesses 3 shows? Será que, então eu vou escolher quem sabe, né? Às vezes eu falo, será que realmente é muito necessário que eu tenho que participar disso, daquilo, fazer esse gasto, né? Também a temperança a gente vive também, para alguns, né, no estudo, no trabalho, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que às vezes pode ser até preguiçosa no estudo, mas às vezes tem algo que lhe encanta, que ele gosta, e então aí não consegue parar de trabalhar, não consegue parar de estudar, e às vezes, né, tá na hora de comer e a pessoa deixa de comer e tal. Como disse, isso acontece com alguns só, né? Em geral, quase mais nos relacionamentos e principalmente nesse campo das redes sociais, né? E todos nós sabemos quanto tempo a gente perde, né? Se eu gastasse, sei lá, se eu dedicasse 20% do tempo, 20%, ou 10% do tempo que eu gasto nas redes sociais para ler livros, eu já teria lido muitos, né? Vamos ser sinceros, né? E sabemos que como é fácil, né, a gente se distrair e tal, e depois de ir lá 1 hora vendo os videozinhos lá no YouTube, a gente fala, mas será que era necessário?
Outra coisa é, tudo bem, se ele faz isso por descanso em algum momento, não tem nada de mal, pelo contrário, né? A gente pode ser um... Mas às vezes não, às vezes a gente podia ter descansado de uma outra forma, inclusive teríamos descansado mais, melhor, de modo proveitoso, porque às vezes falta esse equilíbrio, esse autodomínio nas coisas. Né? Como dizia, na comida, na diversão, às vezes nas coisas que a gente faz, porque a gente está envolvido com aquilo, que pode ser até às vezes até o estudo, o próprio trabalho, nos relacionamentos virtuais, nas redes sociais, etc. E claro, no descanso, no ócio, né, que a gente também precisa, esses momentos que a gente está com a cabeça tranquilo, né, e depois também na falta de temperança na sexualidade, né, que seria as faltas de castidade, mas nós vamos deixar esse seria um outro tema, tá? Que vamos ficar mais nesse autodomínio em geral, né? E por outro lado, se nós conseguimos, né, esse domínio nas coisas, nesses pequenos prazeres que temos todos os dias e que, como dizia, são coisas boas, né? Em geral, são coisas que nós vamos ter mesmo, né? Seja na comida, seja na diversão, seja nas distrações, em ver coisas na internet. Mas se temos esse autodomínio, então nós vamos ter essa vida mais razoável, mais temperada, mais sóbria. Em primeiro lugar, ter uma vida temperada é ressaltar o senhorio, né? O senhorio, o império da razão e da vontade. Talvez, se vocês lembrarem, aquela pessoa que fala, vamos fazer tal coisa e faz, eu quero isso, então vai atrás. Parece que, né, a pessoa vai conseguindo as coisas, a gente se sente até atraído por essas pessoas. Né? Por quê? Porque é uma pessoa que tem esse senhorio. Senhorio na forma de pensar, senhorio na forma de atuar. Em geral, essas pessoas são pessoas equilibradas, são pessoas razoáveis. Esse equilíbrio faz com que as pessoas saibam, uma pessoa temperada, esse senhorio da vontade, da inteligência, sabe aproveitar os bens desse mundo, inclusive mais bens, porque ele não se envolve assim, digamos, não perde o equilíbrio por nada, então sabe, aproveito isso, aproveito aquilo, começa a ter mais interesses, né? Tem um gosto mais equilibrado também. E esse senhorio, por que nos atrai tanto? Porque, no fundo, a pessoa que não perde, né, o controle nos seus prazeres, no fundo, é aquela pessoa que ela está mais ordenada, ela está mais em harmonia com as circunstâncias, com o cosmos, com o mundo. É mais ela mesma. Ou seja, ela é mais racional, ela tem uma vontade mais determinada, mais firme, né? Enfim, né? Diz a virtude da temperança fará, né, com que essa pessoa, com que a força da vontade domine os instintos, os modere, ou seja, tome as rédeas e os conduza sabiamente para aquilo que a inteligência mostra como certo e razoável, que é sempre o nosso bem como seres humanos. E se nós fazermos um pouquinho de exame, disso se trata, né, aqui a nossa meditação, pense assim nas tuas metas, aquelas coisas que você viu que, puxa, isso aqui é bom, que no começo do ano, ou agora, né, ou talvez nesse mês, você fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquele outro, vou preparar bem esse curso, vou assistir bem esse curso, vou fazer bem essa matéria, vou acabar de ler esses livros. E não é verdade que tantos projetos nossos ficaram, às vezes, no papel, e muitas vezes é pela falta de temperança. Além desse senhorio da vontade, né, a temperança, esse equilíbrio no uso das coisas, dos prazeres, vai dando um bom gosto, né, podemos dizer assim, uma educação estética. Porque basta pensarmos, né,
Por exemplo, vou usar um exemplo que, claro, é uma coisa assim um pouco opinável, mas serve como exemplo. Acho que uma pessoa que ela gosta de filmes só com altíssimas emoções, né? Então, talvez ela não vá saber apreciar talvez outros valores dentro do cinema, né? Ou podemos falar outra coisa, das leituras e tal, outros valores que são até mais elevados, né? Talvez valores estéticos, assim, de arte, assim também com a leitura, né? Pessoa que gosta de leitura só que tem assim coisas sempre muito novas e a curiosidade, né? Quer preencher toda a sua curiosidade, ela talvez não vá saber diferenciar o estilo, né? De um Machado de Assis, de um José de Alencar, ou de outros estilos que eu gosto mais, que eu gosto menos, não vai saber dizer, puxa, esse autor escreve bem, esse aqui nem tanto, né? E perde, né? Porque enquanto que a pessoa que é equilibrada, né? Que não se deixa levar assim pelo prazer imediato, ela consegue educar o seu gosto, né? Consegue educar né? O belo, né? E entra talvez, e assim, ao seu redor, ela vai acabar encontrando amizades, né, que também acabem tendo esses gostos mais elevados, né, e vai criando um ambiente, né, um ambiente da temperança. Há um livro que fala sobre a temperança, né, que é um livro do padre Francisco Faus, um autor muito conhecido pela maioria de nós aqui. Nesse livro ele utiliza uma imagem muito interessante, que ele fala assim: a comemoração de uma família numerosa e alegre e temperada, né? E aí, porque claro, ele tinha primeiro feito uma imagem assim dos vários tipos de falta de temperança num restaurante, né? E aí vai dizendo as brigas que dá e tal, as pessoas descontroladas, e de repente chega nessa família, o que podemos chamar aqui do ambiente da temperança. Estão festejando a entrada do segundo filho na Faculdade Federal de Medicina. Conseguiu com esforço moderar a diversão, a TV, etc., para estudar. A mesa é farta. Não falta salada, a picanha, as batatas fritas, a torta de limão, regado por cerveja, refrigerantes o tempo todo. Você só está comendo, está aproveitando. Comem todos e bem, mas falam mais do que comem. Sorriem. Cada bocado é como uma ação de graças. Brindam antes de tomar. Oferecem um ao outro. Cada garfo, cada garfada parecem celebrar. Parabéns, futuro doutor. A mãe pede a uma das filhas que coma um pouquinho mais. Não, não, diz ela. Quero estar leve para aproveitar esse fim de domingo estudando, que amanhã tenho prova. E quando o festejado agarra uma garrafa de cerveja, oferece despejá-lo no copo do outro irmão, esse sorri simpaticamente diz: não, não, obrigado, já bebi 2 copos, assim está bom. Ambiente agradável. Tudo é alegria limpa, afeto e espírito de gratidão e de prazer. Sadio comer e beber que não é fuga, nem estímulo artificial, nem ebotamento de comilão empanturrado que vai da mesa à cama para dormir numa cesta de jiboia que acaba de engolir uma paca, né? A comida e a cerveja estão tão perfeitamente integradas na felicidade da comemoração que passam a fazer parte do carinho, da alegria de pais, filhos e irmãos. É interessante, né? Quer dizer, esse é o ambiente da temperança. A pessoa aproveita, come bem, faz as coisas bem, aproveita os prazeres da vida e está feliz, e continua feliz. E está atento aos outros, e quer comemorar com os outros. Que diferença é, né, das nossas festas que tem por aí, né, que vocês talvez tenham, às vezes a gente participa ou pelo menos ouve falar, né, onde tudo bem, começa até no começo está todo mundo assim, mas depois já passa um tempo, já acabou, né, a caridade, acabou a educação, acabou tudo. E é assim que eu tenho certeza que é assim que todos nós queremos viver. Mas a última ideia da temperança, que é a mais importante, né, dizia: por que essa virtude é considerada uma das principais virtudes humanas, né? São uma das virtudes cardeais, junto com a fortaleza, com a justiça e com a prudência? Porque, dizia antes, né? Como dizia Santo Agostinho, é com a temperança que uma pessoa se torna capaz de ter um amor íntegro e incorruptível.
porque é capaz de sair dela mesma, é capaz de pensar só nos outros, é capaz de se entregar, né? Se entregar a algo muito mais transcendente que vale a pena, né? É capaz, por isso eu dizia que é capaz de amar de verdade, né? E o contrário da falta de temperança leva justamente a um amor que a gente pode dizer assim, corrupto, porque busca às vezes o próprio prazer, é um amor que por mais que ele queira fazer o bem, que não é que, né, mas que é egoísta e fragmentado, né? Que não é amor, quer dizer, não é íntegro, ele não se domina e é capaz de se entregar. Ele, no máximo, digamos assim, ele consegue apenas como combinar, né, um prazer mútuo, mas não é uma entrega verdadeira. Por isso, sem temperança não se pode amar. E sem temperança, o amor a Deus se torna inacessível. Por isso é tão importante, né, que procuremos esses atos de temperança. Cada um pode pensar depois, não falou aqui muitas coisas muito práticas, mas basta pensar, falar onde que eu posso ser mais equilibrado, mas às vezes fazer pequenos sacrifícios, né? Todos os dias eu vou fazer esse pequeno sacrifício. Não se trata de não comer, de não fazer, nas coisas boas, evidentemente, mas talvez fazer do modo mais correto, do modo mais temperado, talvez colocando aquela pitadinha do sacrifício, que no fundo é a pitadinha do amor, de não deixar que aquele prazer que eu tenho me corrompa, digamos assim, né? Fazer com que aquele prazer que eu tenho, pode ser algo muito pequeno, eu estou vendo ali, escutando uma música que eu gosto, vendo um programa que eu gosto, que aquele prazer me leve a amar mais as pessoas que estão comigo, a amar mais as pessoas que eu gosto, etc. Viver bem, são palavras de Santo Agostinho, assim nós terminamos. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e em toda a forma de agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.